Na primeira parte do curso temos 3 premissas importantes. A primeira delas se chama realismo. Realismo aqui indica justamente aquele método de conhecimento que, ao meu ver, é um método mais adequado no processo do conhecimento de qualquer objeto. Ok? Então, primeiro ponto, o realismo como método de conhecimento. No realismo, a dinâmica do conhecimento de um objeto tem como ponto de partida não o meu raciocínio, mas uma observação global, apaixonada sobre o fato, sobre o acontecimento real. Ou seja, o melhor modo para conhecer qualquer objeto, pense numa pessoa, é observar com afeição, com atenção, para você ler os sinais. Claro, entra sim o raciocínio, mas o ponto de partida do conhecimento não é o que você pensa, não é a sua ideia, não é a sua imagem, é sim a observação da realidade. E o raciocínio entra justamente na leitura da realidade, para definir, compreender e saber de que se trata aquele objeto que você está conhecendo. E quando se trata de uma pessoa, então é muito mais complexo e mais fascinante ainda, porque se trata de seres humanos. E aí Alex Carrel, um grande cientista, médico, tem uma expressão que eu gosto muito. Ele diz assim: pouca observação e muito raciocínio conduzem ao erro. Muita observação e pouco raciocínio conduzem à verdade. Como isso é verdade? A melhor forma para conhecer alguém não é raciocinar com essa pessoa, é observar, conviver. Com o tempo você vai fazendo a leitura através de gestos concretos e pode conhecer aquela pessoa, dizer se ela é honesta ou não, se é legal ou não, se é uma pessoa confiável ou não. Seja como for, o método é esse. O segundo passo dessa primeira premissa, realismo, é o método do conhecimento é imposto pelo objeto e a reflexão é feita a partir da própria experiência. E Santo Agostinho aqui nos ajuda a entender: procuro a fim de saber alguma coisa e não a fim de pensá-la. Pensar alguma coisa é uma reflexão que eu faço sobre ela a partir de uma imagem que eu tenho. Mas eu só posso pensar de verdade alguma coisa se eu conhecê-la e não o inverso. Por isso que a verdade, na realidade, é a adequação do intelecto à realidade. Aqui é São Tomás de Aquino. Seja como for, na esteira dos autores citados, Carrel, Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, a pergunta é: o que é a experiência religiosa? Certo? Nós podemos dizer logo, trata-se de um dado de fato. Não existe na história da humanidade época nenhuma que não houve religiões. Os homens sempre construíram religiões e sempre construíram. Por quê? Porque a religião é algo natural no ser humano. Nesse sentido, a religião, o aspecto religioso, o fenômeno religioso diz respeito ao ser humano como tal. E se propõe através daquela pergunta que eu já disse: que sentido tem tudo? Muito bem. Então, que procedimento seguir para compreender os fatores da experiência religiosa ou do senso religioso ou do fenômeno religioso? Como vimos, o método é imposto pelo método, aliás, o método é imposto pelo objeto. E a experiência religiosa diz respeito ao ser humano. Logo, se eu quiser saber o que é experiência religiosa, eu devo fazer uma reflexão pessoal, refletir sobre mim mesmo, fazer uma investigação existencial. E se eu fizer isso, eu vou logo descobrir que eu tenho um punhado de perguntas, que eu já falei antes. E essas perguntas precisam de respostas. Eu quero me conhecer, eu quero saber de onde venho, para onde eu vou. E aqui, quando eu coloco essas perguntas, estou colocando as perguntas religiosas. Mas atenção, eu falei que o ponto de partida é a experiência, então agora é preciso entender outra coisa. A experiência implica uma avaliação. Após ter feito uma reflexão sobre mim mesmo, eu devo saber avaliar o resultado dessa reflexão. Então, vem a pergunta: o que significa fazer experiência de alguma coisa? Basta provar, experimentar, no sentido estrito do termo? Não. A experiência coincide certamente com provar alguma coisa, mas coincide, sobretudo, com o juízo dado a respeito daquilo que se prova. A experiência implica compreender o valor, o significado de algo. Mas atenção, um juízo de valor, uma avaliação, exige um critério de juízo. Que critério é esse? Que me permite avaliar todas as coisas, dar juízo de valor sobre tudo. Existem duas possibilidades: ou o critério que me permite avaliar tudo é tirado de fora de mim, ou é encontrado dentro de mim. Qual das duas possibilidades é mais razoável? Claro que é aquele que está dentro de mim, certo? Senão eu me torno um alienado, escravo dos outros. Mas por que é mais razoável o critério que está dentro de mim? Porque é a única possibilidade que nos pede de sermos alienados, ou seja, sermos livres. Por outro lado, esse critério nos é dado pela própria natureza. Quem nos cria, o Criador, nos cria com esse senso crítico. Somos seres racionais. Depois, um passo a mais, que nome dar a esse critério de juízo?
Podemos chamar de experiência original, elementar, primordial. Na realidade, todas as nossas experiências, todas as experiências que vivemos na vida cotidiana, nós encontramos dentro de nós, até sem refletir sobre isso, não precisa nem ser temático inicialmente. Nós avaliamos e julgamos imediatamente as coisas que vemos. Por isso, todas as experiências passam por crivo de um juízo original que está dentro de nós. Em que consiste esse juízo, esse senso crítico original, essa experiência elementar que está dentro de nós? Na realidade, é aquele complexo de exigências e evidências originais que nós encontramos dentro de nós. A exigência da verdade, a exigência da justiça, a exigência de felicidade, a exigência do amor. São exigências constitutivas do nosso ser e que nos permite avaliar tudo o que vivemos. Portanto, é em força deste complexo de exigências originais que podemos avaliar, julgar cada coisa que experimentamos e dizer: é justo, não é justo, é verdadeiro, não é verdadeiro, corresponde, não corresponde, isso é bom, isso não é bom, isso é ruim, isso não é ruim. Quer dizer, é imediato fazer essa comparação. O fato é que quem nos cria para ser criativo, para colaborar com a obra da criação. Por isso nos dota dessa consciência crítica moral, essa consciência ético-moral. Que nós podemos também dar outro nome a esses critérios de juízo. Podemos falar de senso crítico, crivo crítico, experiência original ou coração, conforme coloca a Bíblia. Agora, atenção num ponto. O nosso problema é que muitas vezes nós paramos no provar e dizemos... isso nos corresponde, mas nós confundimos correspondência profunda, verdadeira, com satisfação instintiva, certo? E o problema aqui não é tanto moral, é que quando nós fazemos as coisas sem dar um juízo, sem compreender o valor delas, vivemos só de forma instintiva, depois fica a tristeza e o vazio. Tem a questão moral também, mas sobretudo a tristeza e o vazio que fica. E depois, o homem, o último tribunal, se eu tenho senso crítico, sou capaz de avaliar as coisas, você também? Eu não seria o juiz de tudo? Você também não seria o juiz de tudo, já que você pode avaliar tudo? Não poderia. Por quê? Porque esse juiz é um dado objetivo. Como eu tenho a capacidade de avaliar e julgar, também um chinês, um americano, tem o mesmo critério de juízo. É dado da nossa natureza. É o que nos permite olhar a realidade, tudo que existe e dar juízo de valor. Nesse sentido, o critério de juízo se identifica em todo ser humano, porque nós temos natureza humana, todos temos o senso crítico. Depois, outra coisa muito importante, a sese para a libertação. Diria então, quem quer tornar-se adulto sem ser enganado, alienado, instrumentalizado, deve acostumar a comparar tudo com o senso crítico. E quem aceita essa tarefa não é nada popular. E nada fácil, porque normalmente tudo é enfrentado a partir de uma mentalidade dominante, muito bem veiculada pelos meios de comunicação que faz a nossa cabeça. Então, comece a julgar, a avaliar as coisas, dar juízo sobre as coisas, é o início da libertação. Então, a recuperação desse nosso eu original não pode evitar o esforço de nadar contra a correnteza, por isso exige um trabalho chamado trabalho ascético. Aceitar de avaliar tudo que vivemos, de não aceitar as coisas sem compreender o valor, o significado delas. Quem aceita fazer esse trabalho vai nadar contra a corrente e muitas vezes não vai ser compreendido, certo? Vai se sentir como peixe fora d'água, mas quem faz isso encontra a verdadeira libertação, é senhor de si, se torna um ser consistente e maduro. Essa, então, termina a aula aqui.